Você quer colocar prótese de silicone nas mamas, mas escuta falar que a prótese pode ser colocada na frente ou atrás do músculo. Mas você já ouviu falar do plano subfacial? Eu vou te contar agora porque essa é minha preferência pessoal. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, e vamos falar aqui porque a minha preferência pessoal, quando eu vou colocar uma prótese de silicone nas mamas, é pelo plano subfacial, em relação tanto ao subglandular ou submuscular, ou atrás retromuscular, ou seja, atrás do músculo. Por que eu prefiro esse plano? Bem, a gente tem que abordar inicialmente vários fatores, que seria relacionado à segurança, em relação à contaminação da prótese, em relação à prótese ficar visível, em relação à mobilidade. Então, eu vou abordar agora nesse vídeo todos esses temas. Mas antes você precisa entender o que é a fáscia muscular. A fáscia muscular é uma membrana, uma capa fibrosa que reveste o músculo peitoral, esse músculo que a gente tem aqui na região peitoral. Ou seja, o músculo ele tem uma capa fibrosa bem densa, forte, que reveste ele. E quando a gente vai falar nas vantagens do plano, a primeira coisa que a gente teria que pensar é em relação à mobilidade. Bem, a gente vê falar aí de sutiã intramamário, de prótese subindo, escorregando para cima, de prótese caindo ou indo para a lateral. Por que isso acontece? Quando a gente fala no plano subglandular, ou seja, aquele apenas atrás da glândula, na frente do músculo, aonde a prótese é colocada? Na frente dessa fáscia e atrás da glândula mamária que é cheia de gordura. Quando a prótese está nesse local e é feito um corte, então, nessa gordura para colocar a prótese, algumas células de gordura liberam ainda óleo. Essa fáscia muscular, entre a ligação entre ela e a camada de gordura atrás da glândula, ela é lisa. Como se você contar que ainda há vazamento de gordura das células adiposas, das células de gordura da nossa pele, a gente ainda pode pensar que essa gordura lubrifica ainda essa cápsula. Então o que acontece? Quando você coloca essa prótese ali, é muito fácil ela escorregar, porque ali é liso e só teria a pele e a glândula para poder estar segurando essa prótese no local. Então para isso muitas pessoas precisam fazer sutiãs intramamários, dar um monte de ponto, para evitar com que a prótese então escorregue para as laterais. Outra coisa quando a gente compara em relação ao plano na frente do músculo subglandular, é que também ali existe uma proximidade com a glândula mamária. A glândula mamária ela é colonizada por bactéria, então aumentaria ali o risco de contaminação da prótese também pela proximidade da glândula. E um outro fator é que em pessoas magras, essa prótese, se você contar apenas com apenas a cobertura de gordura ou de mama, que às vezes em algumas mulheres é muito pequena, muito fina, então a prótese ficaria visível, fica aquele colo muito marcado. Então, quando a gente passa para o plano subfacial, a gente já pode evitar alguma dessas coisas. Uma das vantagens, a ligação entre a fáscia e o músculo, ela é áspera. E o músculo também, ele é tudo cheio de ranhuras. Então ele tem aí uma nova vantagem. Esse plano entre o músculo e a fáscia, ela é muito áspera, não tem escorregamento da prótese ali. E ela também comprime a prótese no local. Então outra coisa que é interessante dela é que ela dá um pouquinho de compressão na parte mais superior da prótese e faz um caimento mais natural da mama. Não fica aquela prótese marcada na pele. E também evita que tenha a presença de rippling, que é aquelas dobrinhas quando a pessoa se encurva para frente. Então aí tem uma outra vantagem. Outra coisa que é bastante legal desse plano em relação ao plano subglandular é que como o músculo ele é bastante cheio de ranhuras, ele tem uma vascularização muito grande, ou seja, ele tem muito vaso sanguíneo, ali chega mais células de defesa. Então a chance de você ter uma contaminação nessa área é bem menor. Outra coisa, como o músculo ele é quase uma esponja, ele absorve muito, tem muita circulação, também quase não há risco de ter seroma, que é o acúmulo de líquido nessa região. Então não tem necessidade de colocar dreno, diminuindo a chance até de contaminação, de presença de biofilme, de contratura capsular. Então a gente consegue observar aí um monte de vantagens desse plano em relação ao subglandular. Poxa, doutor, mas e atrás do músculo? Atrás do músculo é um plano que também evitaria grandes problemas relacionados ao subglandular, que eu já mencionei, mas atrás do músculo é uma cirurgia que dá muita dor, porque você tem que cortar o músculo, a recuperação é mais lenta. Atrás do músculo, em relação ao subfacial, existe o risco da prótese escorregar para cima,
Às vezes a pessoa faz muita força, principalmente no período pós-operatório imediato, esse músculo contrai e pode levar a prótese para cima. Então, existe o risco de migração para cima. Além do que, tem a dor. E outro problema também é que quando uma mulher faz atividade física, vai na academia, malhar, ou dependendo da movimentação que faz, existe uma distorção da prótese e movimentação. Então, com isso a gente consegue observar que o plano subfacial ele é muito mais vantajoso em relação ao subglandular e ao submuscular. E uma coisa que... Mas, doutor, me falaram que quando a pele é muito fina, eu tenho obrigatoriamente que colocar atrás do músculo. Então, quando a gente pensa no subfacial, a gente já tem uma camada a mais. Então a face já é uma camada a mais do que em relação à glândula. A face ela segura a prótese no lugar. E além do que, ela comprime aquela área mais superior, então a prótese não fica tão visível. Mas mesmo assim, se a sua mama for bastante, se a sua pele, a sua espessura de gordura for muito fina, a gente consegue ainda nos dias de hoje usar o que a gente chama de mamoplastia de aumento híbrida, onde a gente faz a coleta de gordura por meio de lipoaspiração de um pouco de gordura, prepara essa gordura e injeta no colo superior da mama para que aumente a espessura do subcutâneo naquela região e não haja necessidade de você precisar pôr a prótese atrás do músculo. E ainda, uma vantagem que ainda não falei aqui em relação a estar atrás do músculo, pensando às vezes na possibilidade de precisar estar tirando essa prótese no futuro. Lembra que a prótese ela é um corpo estranho no seu organismo e você precisa fazer sempre um acompanhamento anual dessa prótese. Vá que no futuro exista a necessidade de você estar tirando essa prótese ou até estar fazendo uma capsulectomia total, tirando a cápsula dessa prótese. Quando você coloca atrás do músculo, às vezes a gente não consegue tirar a cápsula inteira, porque existe o risco de ter pneumotórax. A cápsula dessa prótese ela pode ficar aderida à costela. Então aí tem ainda uma outra vantagem da subfacial, até pensando num pós-operatório tardio e necessidade de você reverter uma cirurgia que por você não está gostando ou está tendo algum tipo de problema. Então a subfacial ela tem infinitas vantagens tanto ao plano subglandular, atrás da glândula, na frente do músculo ou até atrás do músculo. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar por hoje. Se gostaram do vídeo, curtam, se querem saber mais informações, não esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho que sempre que a gente estiver publicando novos vídeos, vocês podem estar recebendo notificações. E também eu tenho outros canais de redes sociais, como por exemplo o Instagram, o Dr. Francisco Claro Jr., que também fica sempre com informações. O canal do Instagram ele é mais voltado para o meu cotidiano, meu dia a dia. E aqui no YouTube eu tenho mais informações mesmo sobre cirurgias plásticas, vídeos informativos a respeito dos vários assuntos. E se você tiver sugestões de outros conteúdos, deixa aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em estar respondendo. Até mais, um abraço.